Fala pessoal, Vini Machado aqui, estamos começando mais um episódio do Influência com Sotaque. Eu tô com uma mulher assim, fodástica, que eu sou fã, acompanho o trabalho dessa agência e eu piro, assim, eu acho que eles são potentes, eles são fundamentais assim, no mercado hoje em dia, tem feito um trabalho lindo e essa mulher é baiana, pelo pouco que eu já conheci, é raçuda, é das minhas, gosta de trabalhar e acredita muito no sotaque dela, acredita muito na força dessa diversidade, dessa multicultura que a gente vive. Estou com Tatiana Marinho, muito obrigado por estar aqui. Isso. Muito feliz com você aqui com a gente. Eu que agradeço, Vini, o convite. Pode me chamar de Tati Marinho. Pode chamar de Tati. Tatiana, eu acho que eu fiz alguma coisa de errado. É igual eu gente? com Vinícius, pelo amor de Deus, me chama Pois de é. Vini. Se alguém fala assim, Tatiana, eu já me escondo falando o que é que eu fiz de Eita, errado. parece né? minha mãe chamando. Fiz alguma coisa. Mas muito obrigado pelo convite, estou super feliz. É uma honra estar aqui para bater esse papo. Eu estou muito feliz Espero também. que seja enriquecedor e que... Não tem como não ser. Que plante uma sementinha aí em todos que vão ouvir. É isso aí, e Tati. a gente chega onde Tati, como foi que você chegou na Gana? Como foi que você chegou aqui em São Paulo há 16 anos atrás e agora como CEO da Gana? Eu queria entender um pouco esse teu começo, essa história. Aquela baiana inquieta, né? Então, me formei em Salvador. Na verdade, vim para São Paulo a primeira vez em 2001. Fiquei aqui de 2001 a 2003. Eu brinco dizendo que foi o momento do maior crescimento, assim, um dos momentos do maior crescimento pessoal, de amadurecimento. De desafios, né? De desafio, porque você sai, né, de Salvador com aquela ideia de nada. Estou com diploma, vou chegar em São Paulo, e vou arrasar rapidinho. Foram 3 meses de choque de realidade, de que o diploma debaixo do braço, assim, não é nada. Até quando eu tive uma primeira oportunidade para entrar, foi quando eu comecei no mundo de agência, que eu não tinha trabalhado em agência, tinha trabalhado em curso de inglês, na Tele Bahia, na época. Entrei na agência de publicidade e não saí mais desse mundo, né? Desde 2001. Então, aí 23 anos de agência. E é louco, porque eu comecei na área jurídica, imagina. Cuidando de marcas, de patentes, contratos, mas minha veia era financeira. E aí, em 2023, eu voltei para Salvador, para a Propeg, que foi uma escola para mim. É um parceiro nosso. É um parceiro nosso. Parceiro, então. Uhum. A gente tem feito, né, energia, feito algumas coisas com eles. Com o Vitor, com o pessoal muito lá. Legal. Então, eu fui para a Propeg em 2003, fiquei até 2008, mas foi um baita aprendizado. Então, lá eu já fui para o financeiro, assumi gerência financeira. Foi quando eu tive o convite para voltar para São Paulo em 2008, aí voltando em 2008 foi uma loucura. E sempre muito inquieta na área financeira. Nunca aquele financeiro muito de execução, de olhar só quase um financeiro criativo. O que eu tenho que pagar, o que eu tenho que receber. Eu sempre procurei muito olhar a operação. O que está acontecendo? Se deu algum problema no financeiro, mas por que deu um problema no financeiro? Porque é a mídia. Então, deixa eu falar com a mídia. Porque é a produção. Deixa eu falar com a produção, mas deixa eu ir no atendimento. Então, eu comecei a provocar para entrar muito na operação de agência, para entender o que estava acontecendo. Eu falei, gente, mas se tem um problema que estoura depois no financeiro, eu preciso entender a raiz do problema. Uhum. E foi aí que eu comecei a ter o olhar para a operação de agência como um todo. Então, pedia para ir em reunião com o cliente, comecei a trabalhar na agência aquele olhar de que, gente, financeiro não é só um back-office. Cara, que coisa legal isso que tá falando. Financeiro pode ser um braço seu, um apoio que vai te ajudar muito a resolver os seus problemas do dia a dia. Então, atendimento, você não tem que estar ali cobrando do cliente, você tem que fazer o relacionamento. Deixa a parte chata que eu faço, me coloca na reunião com o cliente, deixa eu ir, deixa eu entender. Então, eu fui começando a ganhar essa confiança de todo mundo, até o dia que eu me vi na operação. Eu tinha treinado já o time inteiro de financeiro, então, o dia a dia o pessoal tocava, e aí eu já olhava a operação como um todo. Não, o que você falou tem muitas coisas que a gente tem que puxar aí. Primeiro é um profissional inquieto, que vai muito além dos números, não é porque você está no financeiro que você não tem que entender a cultura do negócio, da publicidade como um todo. E isso é muito legal, eu quero puxar um pouco mais sobre isso, porque eu acho que uma dor muito grande da publicidade é ter um back-office que parece que vive um mundo paralelo da realidade das agências. Né? Parece que o back-office, o financeiro, o jurídico, o administrativo, eles querem trazer o olhar tradicional do que eles foram criados ou construídos, mas o nosso mundo é muito à parte, é muito particular. Qual conselho você podia dar, assim, de cara, para quem está hoje no financeiro, no back-office, dentro do RH, ou não sei, de algum olhar de ADM ali dentro,
para entender de fato a cultura da publicidade? Vá para a operação. Entenda a operação. Entenda a agência do momento que ganha um cliente, que vai entrar um primeiro briefing, até o momento que você coloca uma campanha na rua. Entenda o passo a passo, entenda como funciona cada coisa. A partir do momento que você bota um briefing dentro de casa, o que acontece? Então, na hora que você entende isso, você consegue ter uma visão muito maior do negócio como um todo e consegue apoiar essas áreas. Eu acho que a publicidade, muitos anos atrás, as próprias áreas, criação, planejamento, estratégia, criação, produção, conteúdo é até uma área mais nova, mas antigamente não via também back-office como um apoio. Eram áreas para, olha, back-office financeiro é para pagar, receber e ponto, RH é para contratar e acabou. Hoje eu acho que já existe uma visão diferente. Então o RH hoje, ele é muito mais importante quando a operação olha, porque é um apoio na gestão das pessoas, na qualidade de vida no trabalho, da saúde mental. Então tem não é mais o RH folha de pagamento só. Então você tem aquele departamento pessoal, mas você tem um RH que é muito importante. E que é muito importante até para a cultura da empresa. Não, eu ia falar isso agora. Fortalece a cultura da empresa desde o momento da contratação. Ele é a base dessa construção, dessa manutenção da cultura. Exatamente. Isso é muito forte. E eu acho que financeiro, jurídico, todas essas áreas começaram a ganhar um pouco mais de protagonismo, porque... E um movimento que eu acho que começou muito também pela compra das multinacionais. Sim. Porque isso já é uma cultura de fora. Então... quando as multinacionais começaram a comprar, os grandes grupos começaram a comprar as agências aqui, começou a trazer muito essa cultura. Que era aquele financeiro que ficava escondido e começou a ganhar protagonismo. Não, porque tem que ter aprovação do financeiro, porque o financeiro precisa entender. Então, hoje você tem área, por exemplo, de operações que, junto com o financeiro, tem que falar, gente, é importante ter um timesheet. Eu preciso saber com que minha equipe está trabalhando. Para saber que se eu estou entregando para o cliente o que o cliente está pagando, se eu preciso renegociar alguma coisa para o cliente, até também dar mais dinheiro para alguma área que, na verdade, é nova. Que você tem que investir. Que você tem que investir. Para crescer, exatamente. Então, acho que ganhou um protagonismo muito grande. E como é que você entrou na Gana? Na Gana, eu estava na Dentsu antes, né? No grupo que foi uma outra grande escola. Na verdade, eu entrei na NBS em 2008. E de 2014 foi comprado pelo grupo Dentsu, a NBS. Eu cheguei a ficar 1 ano fora. Tentei voltar para a terrinha. Fiquei de 2015 a 2016 na terrinha pelo grupo ABC, que Sim. foi, na sequência, comprado pelo grupo Omnicom. E aí, quando eu voltei para Dentsu, já na área de operações, já não atuava na área financeira, já estava como diretora de operações. Foi uma escola, mas eu já estava inquieta. Uhum. Eu estava inquieta porque eu sabia que eu tinha algo mais a fazer, um propósito. Fazia o que eu gostava, mas não existia mais aquele propósito que me motivava. E aí foi quando eu conheci o Felipe, o Ari, o Anderson, que ainda era do Coletivo Gana, e a gente foi trocando. Quando chegou em novembro de 2021, eu falei, gente, acho que vou para o mercado, acho que vou... Tô aqui. Vou trocar, tô buscando outra coisa, que esteja mais ligado, que eu acorde de manhã e fale, cara, vou trabalhar muito, mas... Eu tenho um motivo para acordar, para um motivo, né? Para um propósito, e não só a minha função em si. Aí foi quando eles falaram, cara, a gente quer você aqui na Gana, vem pra Gana. A gente precisa desse pilar, porque são 2 baita criativos, né? O Ari e o Felipe. Mas vem, aí eu fui como CEO, na época, em novembro. Quando chegou no ano seguinte, eles me fizeram o convite para me tornar sócia. E aí a gente formou esse tripé, que é fundamental na agência. E pelo que eu sinto, são muito complementares, né? Exatamente. É como se faltasse esse pilar técnico, esse olhar mais pragmático do financeiro dentro desse pulso criativo que eles, né, são, assim, que é uma coisa muito, muito bonita. A Gana, ela é uma agência 100% negra, né? Exato. E ela tem um propósito muito forte no mercado. Ela conseguiu quebrar muitos paradigmas e lutar por um espaço muito forte. Isso me impressiona muito e me deixa muito feliz de estar aqui com você. Hoje o mercado publicitário, ele mudou essa percepção ou está longe de conseguir entender o que é diversidade de verdade? Acho que a gente ainda está engateando, ainda está longe. Tem muitos movimentos, acho que avançou,
muito na diversidade, na publicidade. E aí a diversidade, lê-se a diversidade como um todo, a pluralidade, essa questão cultural, mas eu acho que a gente ainda está engateando. Ainda precisa, uma vez eu falei isso, eu falei, a gente precisa sair só do falar e começar a fazer. No dia que a diversidade deixar de ser token, não só nas agências, mas nas próprias marcas, eu acho que isso evolui de uma forma muito mais rápida. Então, a gente tem pesquisas aí, tem o Observatório da Diversidade, que fez a primeira pesquisa no passado, está fazendo a segunda pesquisa esse ano, e a gente vê o quanto ainda é muito pequeno nesse mundo. Você vê, até ano passado, não tinha nenhuma mulher negra liderando a agência de publicidade, CEO. Eu fui a primeira, né? Eu estou dentro do recorte aí negro, sou parda, mas líderes criativos, você tem um ou outro. Acho que Felipe e Ari, eles desbravaram muito tudo isso, trouxeram muito à luz tudo isso. E outros nomes que a gente tem na publicidade que desbravaram isso. Então, a gente tem o próprio Anderson, tem a Inayara, que hoje é nossa sócia. Maravilhosa! Na Oju, né, que é outra empresa que a gente... Ela é incrível. Abriu em parceria com ela, que foi a gente entrevistou os meninos da Aquelê também, que tem feito um trabalho bacana. Aquelê, eu acho que tem muitos que estão, mas se você olhar para o tamanho da população publicitária, ainda é muito pequeno. É muito pequeno. Acho que a gente ainda está engateando muito. Eu acho que, engraçado, que agora algumas mulheres estão assumindo postos de CEO e estão me chamando a atenção positiva. Né? Que se a gente for olhar para 5 anos atrás, assim, não tinha. Então a gente fala também de um olhar machista, né? E muito sério. E assim, eu trago muito a pauta de xenofobia. Né? Nós somos nordestinos, nós entendemos aí a nossa dificuldade. Quando cheguei aqui, eu lembro demais, assim, faz 3 anos, já tô há 15 anos no mercado, 16 anos no mercado, eu vim com um caderninho, assim, de anotar lá no LinkedIn todos os nomes, assim, eu falei assim, cara, eu vou conhecer essas pessoas, porque são as pessoas do mercado, eu preciso desenvolver meu negócio. Mas, assim, a xenofobia estrutural é muito grande, cara. As pessoas, elas não falam, mas, assim, parece que a gente que é nordestino, parece que a gente tem que se provar 500 vezes mais que a gente é bom. Sentiu isso também? Eu senti, logo quando cheguei nas entrevistas, a minha sorte é que a primeira empresa que me empregou, o meu gestor direto, ele era nordestino e baiano também. Então, eu fui meio que acolhida ali, porque já era um ambiente que vivia com nordestinos. Mas 3 meses que eu passei procurando, a gente sente muito na pele. Piadinha, né? Baiano, então, tudo é, baianada, é baiano. A gente sente, e é o que você falou, é estrutural. Agora, se você imagina um mercado publicitário, que foi o que eu entrei, que é um mercado, sempre foi predominantemente machista, masculino. Né? Totalmente masculino e machista. Mulher não tinha voz. Hoje, eu olho quantas lideranças femininas estão surgindo no mercado publicitário, e como você falou, isso é uma evolução. E eu acho que isso vai ajudar muito na construção da diversidade, pelo olhar da mulher para isso, para tudo. Mas imagina a mulher nordestina, negra, são várias camadas que a gente tem que derrubar, tem que lutar. E hoje eu falo, por isso que eu falo, hoje estou CEO da Gana, mas eu vejo hoje minha posição e aonde eu estou uma missão muito maior que isso. É trazer outras mulheres junto. Eu ia te perguntar isso, qual seria a missão, assim, que você fala assim, cara, eu tenho uma força muito forte para isso, é isso que me chama. Trazer outras mulheres junto. Independente de cor, de raça, de idade, de gênero, mas trazer mulheres para essa posição. A gente conversou, acho que foi alguns episódios atrás, com a Márcia Esteves também, que ela é uma mulher fantástica. É assim. Outra que tá na É outra, assim, que eu falo, porra. E ela fala uma coisa que me chamou muita atenção. Ela falou assim, Vinícius, até os eventos, quando a gente vai fazer uma viagem para um evento global, até os eventos são pensados para homens. Os horários, os eventos, o formato. E a mulher, ela tem que se encaixar naquilo e ainda liderar uma vida complexa que só a mulher tem, né? Isso é muito forte. E quando a gente conversou sobre isso, ela também trouxe essa pauta das mulheres na liderança. Assim. Na tua opinião, o que é mais forte para você ser um bom líder hoje em dia? Saber ouvir. A empatia, ouvir. Eu acho que um bom líder, ele nunca se coloca no lugar de que sabe tudo.
Eu falo o tempo inteiro, a gente aprende diariamente. A minha troca, por exemplo, com meus sócios, eu aprendo diariamente com o Felipe e com a Ari. São duas pessoas que eu admiro absurdamente, como eu também aprendi muito com outras pessoas que eu passei. O Roberto Torinho, que eu falo que é o foi meu mestre, que foi quem me contratou a primeira vez e hoje é um amigo, estou muito próxima, hoje estou no Sinapro com ele como diretora, que ele assumiu a presidência, me chamou. Foi uma pessoa que eu aprendi muito, né, que é baiano também, mas que eu aprendi demais. Mas eu acho que é isso, eu acho que um bom líder, ele tem um olhar não só para o resultado, mas para as pessoas. E ele sabe ouvir, ele aprende, ele entende que ele não sabe tudo. Nem, uma verdade que é minha, hoje, em uma conversa, ela pode mudar totalmente. Eu posso ressignificar uma coisa que eu achava que era uma verdade absoluta em uma troca com um funcionário, Super. com um parceiro. Se a Super. gente Então, estiver aberto para ouvir, para ouvir. a nosso pensamento, as nossas possibilidades, elas também se abrem. Né? Exatamente. E a gente fica muito mais aberto a mudar. Eu comecei a fazer mentoria, eu não dava mentoria, e comecei na Top 2 a dar mentoria, que foi outra virada de chave também na minha vida. Eu acho que quando eu vi que eu tinha essa missão, eu falei, como eu mais posso ampliar e ajudar, não só dentro da agência, o olhar, porque a gente hoje tem várias mulheres na liderança na agência também, a gente tenta buscar isso, ter esse olhar, e isso é uma coisa que não é só minha. O Felipe e o Ari procuram muito isso, eles trazem como sendo muito importante ter essa presença feminina. E eu comecei a dar mentoria, e só me deu a certeza disso que eu acabei de falar, como a gente se ressignifica e aprende. A gente aprende coisas novas e a gente ressignifica coisas que a gente achava que a gente sabia. Mas que muda, né? Sempre. Sempre. Eu queria falar um pouco desse país tão grande que a gente vive, né? A gente vive um país muito cheio de cultura, cheio de cores, de possibilidades e de sotaques. Será que a publicidade hoje em dia ela começou a entender que não trabalhar só com mainstream, né, com aquelas mesmas pessoas e com a bolha ali do Sudeste, ela começou a entender que para conseguir falar com o Brasil todo, com todas as camadas, a gente precisa abrir o leque de pessoas que vão narrar e vão trazer vozes para essa marca? Em que momento você acha que isso está pulsante dentro da publicidade? Isso é uma provocação que você sente que acontece sempre? Porque quando a gente chegou aqui, eu fiquei bem chocado, assim, falei, poxa, muitas agências falam, cara, eu adoraria trabalhar com pessoas do, sei lá, Centro-Oeste, do interior de Goiás, ou então do Norte, de Manaus, ou sei lá, no Piauí, mas eu não sei quem elas são. Falei, peraí, calma que a gente vai conversar sobre. Por que é tão difícil hoje em dia trazer tantos personagens do Brasil para as campanhas? Seria uma dificuldade mais logística de achar essas pessoas ou porque realmente é uma coisa estrutural e muito no automático dessas agências que trabalham sempre com as pessoas daqui? Eu acho que é muito estrutural. Eu vou dar o exemplo da Gana. A Gana nasceu no meio de uma pandemia, né? Começou suas atividades em janeiro de 2021. Nós somos 100% home office. Nós temos gente espalhada pelo Brasil todo, em todas as regiões. A gente também não conhece. Às vezes a gente contrata uma pessoa e vai conhecer pessoalmente 6, 7 meses depois, e é uma puta potência. E é uma pessoa de talento. O porquê que essas outras agências não dão a mesma oportunidade, não tem esse olhar? Porque na hora que a gente senta na mesa com todas essas pessoas que têm vivências diferentes, culturas diferentes, na hora que eu quero falar com o Norte, eu tenho uma pessoa da agência do Norte. Que conhece. É isso aí. Que vai trazer a visão dela. A diversidade do time é muito importante. Do time, porque vai trazer a visão dela. Mas eu acho que ainda está longe desse mercado publicitário entender a riqueza que o Brasil tem e parar de olhar para fora. Por que todas as referências têm que ser sempre de fora? Porque você tem uma baita, são exportados também. Você tem uma baita gama de referências dentro do Brasil. A gente está falando da novela, né? Pois é, a gente falou da novela. Então, assim, o porquê que a gente insiste toda vez que a gente vai buscar uma referência, buscar referência de fora. O que é que o norte-americano fez? O que é que o inglês fez? O que é que o japonês fez? O que é que o brasileiro fez? A gente fez o samba, a gente fez o funk, a gente fez o reggae, a gente fez o axé, music, a gente fez... É muito louco, o rap. Então, por que a gente não olha essa
pluralidade, essa diversidade que a gente tem. Multicultura mesmo que a gente tem, Multicultura que a gente tem. Olha para o sul que a gente tem, olha para o sudeste que a gente tem, olha para o norte, o nordeste, culinária, música, sotaque. Você tem uma diversidade tão grande, mas eu acho que estruturalmente ainda existe aquela coisa, aquele ranço do de lá de fora é melhor do que o nosso. Uhum. É como se sempre o lá de fora tivesse que ensinar e a gente quer aprender. É como se a gente nos colocasse no papel de que nossa cultura e o que a gente tem como brasileiro já é o suficiente. Exatamente. E que, na verdade, a gente tem que exportar isso para as pessoas, né? Porque a gente tem uma bagagem muito rica em cima de tudo isso. Exatamente. E o detalhe, quem está lá fora acaba valorizando mais. É. Lá de fora olha e fala, eu quero aprender com vocês. Como é que vocês fizeram isso? Cara, é muito louco tudo que vocês fazem. E quem está aqui dentro não dá o valor para o que a gente tem. E quem está fora atrás dá. Então, acho que ainda falta muito. 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 E quando a gente fala assim desse mercado, acho que quando você começou na publicidade, para agora tudo mudou muito. Né? Assim, o conteúdo mudou, o olhar mudou, a forma de criar, o digital cada vez mais forte. O que, na tua opinião, foi o marco mais potente de mudança desses últimos anos da publicidade? Acho que o digital, principalmente com conteúdo. Começou, acho que de uma forma, a gente pode dizer, até perigosa demais, aquele conteúdo rápido, aquelas pessoas, essa geração mais nova consumindo esse conteúdo, muitas vezes de forma irresponsável, que as pessoas colocavam o conteúdo, mas eu acho que chegou para ficar e hoje se profissionalizou muito mais. Hoje essa geração cobra também conteúdos muito mais enriquecedores, conteúdo que fale de saúde, que fale de beleza, que fale de finanças, que fale de empreendedorismo, que fale de política, que fale de negócio. E veio os criadores de conteúdo, que hoje eu acho que é um aliado fundamental e essencial para as marcas. Então, se um criador de conteúdo, ele se profissionaliza em entender das marcas e as marcas entender que está ali um grande parceiro, porque as marcas têm que humanizar, né? Tem que humanizar, exato. Então, você cria ali, né, muitas comunidades, você se aproxima do seu público. Eu acho que é um olhar muito de entender as pessoas, o comportamento das pessoas. E eu acho que as marcas já entenderam isso também. E uma coisa que você falou que eu achei muito, muito potente, assim, é trabalhar com a diversidade do time. Né? Então, quando a gente começa a perceber que a gente não sabe de tudo, a gente precisa co-criar. Né? E aí os influenciadores, eles têm um papel muito rico nisso, porque tem muita agência que ainda tem briefing, e brifa muitos influenciadores, sendo que elas não entendem, na verdade, como eles comunicam para a audiência deles. Na tua opinião, assim, qual é o maior acerto e o maior erro na hora de trabalhar com influenciadores? O maior acerto é você conseguir explorar e chegar no público que você quer. Trabalhar a autenticidade dele, né? Trabalhar a autenticidade, a verdade dele. Porque na hora que você... E aí o maior erro, você querer moldar o criador de conteúdo para dentro do que você acredita que é o certo, que é o que você vem trabalhando. Então, se você não dá liberdade criativa para esse criador de conteúdo, vai sair o mais do mesmo que você já faz. Acho que você tem que dar essa liberdade, claro. Ele tem que ter um direcionamento, tem que ter tudo. E o cuidado para você também não criar grupos que você deixe de fora a diversidade. Porque isso também é um risco. Óbvio. Porque na hora que você cria muitas comunidades, que você tem criadores de conteúdo muito fechados, você também pode criar ali um nicho onde você discrimina, você vai nichar só ali, você discrimina talvez o todo, e aí você perde essa diversidade. Então, acho que esse é um risco grande. Tati, a Gana, ela tem poucos anos de vida em comparação a agências tradicionais, né? 3 aninhos. 3 anos. Somos um a bebê. Sotaque também tem 3 anos, assim, a gente é bebê, mas... O que, na verdade, quando você é CEO de uma agência nova e você tem a possibilidade de moldar ela da forma mais rápida do que uma agência super tradicional, com todos aqueles estereótipos, mídia, criação, nananana. O que tu acha que quando você vai lançar uma agência nova, você faz de diferente do que é o tradicional? Em termo estrutural mesmo, assim. Porque eu acho que as pessoas... A gente estuda publicidade, e aí a gente sabe que é assim. Hoje em dia, não. O que mudou, estruturalmente falando, dentro de uma comparação com a tradicional? Acho que essa coisa do cada área é um quadrado, tirar o funcionamento de uma agência de publicidade como se fosse uma linha de produção.
como anos atrás você Quase trabalhava. uma fábrica. Uma fábrica, ó. Entra o brief, atendimento pega o brief. Atendimento tem que passar o brief para estratégia. Estratégia tem que ser a estratégia. A estratégia brifa o insight criativo para a criação. Aí a criação faz. Aí depois o conteúdo entra para desdobrar o que a criação faz. Aí depois a mídia entra para desdobrar. Eu acho que tirar isso, desformatar a agência funcionar. Criação, ser criativo não é mais só um papel da criação. Toda agência pode ser criativa. Então, é você colocar em uma mesa e co-criar. Todo mundo está co-criando junto. Claro que existem steps que são necessários. Óbvio, isso é fundamental. Então, tem que ter um brief? Tem. A estratégia tem que trabalhar, tem que trazer uma pesquisa, tem que trazer um insight criativo? Tem. Mas hoje a estratégia trabalha junto com o conteúdo, em determinadas demandas. Hoje a criação já começa a estar ali junto com o conteúdo só não desdobra mais. Muitas vezes é conteúdo que direciona, inclusive, a criação. Então, acho que desformatar tudo isso foi um grande ganho. E quando a gente fala de agência nova, pequena, independente, que não tem um investidor, que muitas vezes essas grandes agências, a gente fala, né? Eu trabalhei em grande agência. Elas têm um investimento e uma estrutura muito grande por trás que uma agência independente não tem. Mas ela também tem uma série de coisas mais burocráticas. Muito mais. Reporte, planilhas, para mandar para o internacional, porque tem prazo de fechamento. Que essa liberdade a independente tem, uma agência menor tem. Você conseguir modar seu negócio na necessidade do cliente. Isso aproxima muito a gente do cliente. E você consegue ter muito mais flexibilidade de mudar e corrigir. Na hora de falar de marcas, assim, as marcas, elas... Como é que tu acha que está o momento das marcas em relação a agências independentes e menores e agências maiores? As marcas, elas ainda buscam muito aquele olhar do tradicional ou elas estão percebendo que o mercado tem que ser mais rápido e que tem muitas agências que podem trazer esses insights, assim? Acho que ainda existe nas marcas aquela coisa do eu trabalho com uma grande agência. Do hype. O hype, não. Sei. Eu tenho que trabalhar com um grande grupo, com uma grande agência, que é minha agência global, alinhada globalmente. Acho que existe isso muito ainda, mas já existe um olhar de apoio para agências independentes. Eu acho que startups, empresas menores, elas já buscam muito agências independentes com essa liberdade, porque acaba tendo mais agilidade. Porque hoje você pode ter um cliente, com aquele cliente você trabalha de uma forma. Sim. Vem outro cliente, que é um outro estilo, e eu tenho que trabalhar de outra forma. Em uma agência menor, ela consegue ter essa maleabilidade. Quase que não sai. Eu também, maleabilidade. Flexibilidade também foi complicado, né? Essa flexibilidade de se moldar à necessidade do cliente, que muitas vezes uma grande agência não tem. Mas as grandes marcas já estão buscando essa parceria. Então, muitas vezes ela tem agências globais, mas elas já começaram a entender que ela precisa muitas vezes plugar uma agência menor para ter esse olhar regionalizado, para conseguir falar com esse Brasil de verdade, esse Brasil profundo, que às vezes uma multinacional não tem esse olhar. Não tem. E você trabalha em parceria, muitas vezes. Começou já a abrir essa... É isso que eu ia falar, eu puxar essa pauta, assim. Tem muitas agências boas espalhadas pelo Brasil, muitas. E que como elas não estão aqui, elas perdem um pouco esses diálogos com as marcas mais perto, né? De que forma você conseguia trazer, tipo, um olhar para agências menores que estão assistindo, de tipo assim, como elas podem se destacar mais? Na tua percepção, assim, imagina uma agência que está lá em Manaus, ela é muito boa. De que forma ela pode aparecer mais, ou se destacar mais, ou ter mais relevância para que as marcas possam ver que ela está ali, independente do local onde ela está, mas que as pessoas que estão lá dentro trabalham de forma muito positiva? É difícil, porque eu acho que depende muito de projeção também, de PR, porque muitas vezes uma marca que está sediada aqui em São Paulo, por exemplo, que é um mundo à parte, às vezes ela não consegue enxergar essa agência, por exemplo, lá em Manaus. Não chega, né? Não chega, mas eu acho que aí tem todo um trabalho, eu acho que trabalho de PR, de redes sociais, para mostrar o trabalho e mostrar um trabalho que ela fure um pouco a bolha. Olha, eu sou uma agência de Manaus, eu consigo te trazer uma regionalidade quando você precisar, para aqui, para você, quando você precisar falar com o meu povo daqui, você precisar de uma ação aqui,
Mas eu consigo também ter um olhar regionalizado se você precisar fazer uma campanha para fora. Mas é difícil. É difícil, mas é eu muito acho difícil. que É difícil, não tem uma receita. Não tem uma muito receita, difícil, mas não consigo criar dizer o e que precisa. Digital ajuda. Ajuda porque ele quebra o território, Exatamente, né? ajuda. O que foi que tu, quando olhou pra Gana, falou assim, eu quero ir pra esse lugar? E eu tenho um brilho por essa agência. Foi aquela minha inquietude do propósito. Mas qual o propósito que encontrou na Gana? Eu acho que, primeiro, trazer para a luz toda a potência que o povo negro pode ter, então, que está invisibilizado. Acho que é um dos recortes de minoria, mas que eu trabalhei em grandes agências. Posso dizer, sou uma mulher negra, mas sofri racismos pesados? Não, porque eu sou parda. Mas eu via muitos negros mais retintos que sofria, que tinha uma baita potência, mas ficava ali escondido. Aonde você via dentro de uma grande agência, o que é difícil você ver hoje, uma pessoa de atendimento negra? Porque a própria agência se colocava em um lugar de desconforto. Como é que eu vou colocar uma pessoa preta para falar com o cliente? Não, tinha que ser aquele estereótipo branco, claro, olho claro, cabelo liso. Sim. Então, eu acho que isso e a questão da mulher. Todo momento, eu acho que você chega em um momento da sua vida, quando você atinge determinado patamar profissional, de carreira, que você já chegou em um lugar, você começa a ter uma inquietude. Eu acho que agora está na hora de mudar. E eu cheguei nesse momento. Quando chegou ali em 2020, eu comecei a ter essa inquietude. O que é que eu estou fazendo? Tá, já cheguei, já sou diretora de operações, tenho uma perspectiva de virar CEO, mas será que é isso que eu quero? Será que é isso que me move, né? Será que é isso que me move? Eu acho que já cheguei. Agora que eu cheguei aqui, como é que eu posso dar essa virada de chave na minha vida e começar a usar tudo que eu aprendi para um propósito, para construir outra coisa? Então, acho que foi essa questão. Primeiro que quando eu conversei a primeira vez com eles, Felipe, Ari, o Gerson, né? Estava na época. E eu falei, cara, que louco que vocês estão construindo. É muito disruptivo, é muito, muito lindo. Potente mesmo. Potente. Eu brinco falando que a Gana, além de quebrar tudo isso, nós somos uma incubadora de talentos também. A gente tem uma parte social muito forte também. Queria falar um pouco mais disso. Eu acho que você traz muitos que estão invisibilizados, muitos que não tiveram oportunidade. A gente traz, a gente desenvolve, a gente treina e dá visibilidade. Pô, o cara ganhou o prêmio, o cara subiu no palco. Aonde ele ia imaginar subir no palco? Eu lembro em 2022, quando a gente chegou no clube de criação, que foi... Aquilo ali foi um dos momentos mais fantásticos da Gana. Primeiro ano que a gente escreveu e a gente ganhou o maior prêmio do clube de criação, que foi com Mano a Mano, a Estrela Preta. E pela primeira vez você vê o palco repleto de gente negra comemorando a Estrela Preta. Aquilo ali, aí eu fiz assim, é o meu propósito, é isso. Todo lugar certo, né? Todo lugar certo. É acordar de manhã e falar assim, que eu tenho uma luta pela frente, porque não é fácil uma agência independente. Não é fácil. Não é fácil. Você não tem investidor, você perde uma conta. Fudeu. Deu, você tem que rever tudo, e a gente tem uma responsabilidade, muito, né? Porque as pessoas que estão ali, elas estão muito, muito conectadas com o propósito. Exato. Não é sobre contratar e descontratar. Exato. Né? É uma responsabilidade muito grande. Porque você consegue fomentar o sonho dessas pessoas e dar um espaço que essas pessoas lutaram muito e que nunca tiveram, entendeu? Exatamente. E que nunca puderam assumir aquele cargo, aquele lugar. Né? E eu vejo o trabalho de vocês, inclusive com Mano a Mano, assim, eu queria entender um pouco mais como foi que surgiu isso tudo, da onde surgiu, qual foi a inspiração, a ideia, o que motivou, porque hoje eu acho que é um dos maiores cases do Brasil. Mano a Mano é um orgulho nosso, né? Bom, Mano a Mano, eu vou contar um pouco aqui, quando eu cheguei na Gana, já estava na primeira temporada do Mano a Mano, que foi em 2021, foram um total de 4 temporadas, quando ainda era coletivo Gana, que nem era agência, era um coletivo formado por profissionais negros que se juntaram e faziam trabalhos, cada um estava nas suas agências, mas fomentavam esse desejo já de mostrar a potência da publicidade negra também dentro das marcas.
E a Eliane, né, da Bugnipe, procurou a Gana, o coletivo Gana na época, mas para trabalhar o lançamento do disco solo do Mano Brown. Mano Brown. E aí, uma das ideias que surgiram foi um podcast. Que era um podcast, na verdade, que ele ia entrevistar pessoas que foram referências para o disco que ele ia lançar, solo. Acabou que isso foi caminhando, foi se discutindo, e aí a Gil, da Mugshot, entrou em contato com a gente na época, com o coletivo Gana, e estava a Renata Hilário, o Anderson, o Felipe, o Ari, e falou, olha, eu tenho um contato no Spotify, e eu queria ver se vocês têm algum projeto, alguma ideia que a gente possa levar junto. A Mugshot é a produtora. Que a gente possa levar junto. Aí o pessoal, pô, o podcast com o Mano Brown. Não tinha nenhum nome ainda, que ia ser Mano a Mano. Que nome é demais. O podcast com... O nome é demais, o nome é meu fantástico. Deus. Não tinha ainda nenhum nome. Bom, pode ser. É o podcast. Vamos reformatar esse podcast para isso. Apresentou para a Gil e falou, mas assim, você consegue produzir? Você produziria com a produtora, né? Ela, sim. Então, vamos formatar e vamos levar no Spotify. E aí, bateu na porta do Spotify, ela abriu essa porta, bateu na porta do Spotify pirou, topou na hora, fechou logo 4 temporadas, que foram as 4 que foram pro ar, e aí teve todo o time envolvido, né? A Renata Hilário como produtora executiva desde o início, a gente trabalhando toda a curadoria dos convidados durante as 4 temporadas, e foi o que foi, né? Um sucesso. E aí você trabalhar também com o ídolo, nossa, ainda é mais fantástico ainda. A gente, demais. Quando ia se ver dentro de um estúdio gravando um podcast com o Mano Brown e com tanta gente fantástica que passou por lá. Pô, a Glória Maria, sabe assim... Ele foi o número 1, não foi? Foi, ela foi na 1. Não, ele foi o número 1 de... ele foi o número 1 de acessos, Não, ele ficou o top 1 no primeiro lugar em todas as temporadas. Vários prêmios, né? A gente teve prêmio até da PCA, dos críticos, né? De arte, que é um prêmio super difícil de ganhar. Ganhou como melhor podcast. Então, assim, foi realmente... E aí traz o que a gente defende muito, né? Na hora que você tem a diversidade e a pluralidade, você traz essa visão de novos formatos. Sair dessa publicidade tradicional. Não que ela não funcione. Não é desfazendo tudo que for... Não é ser excludente. Exato. Não é desfazendo tudo que foi construído e não é tirar da mesa a publicidade tradicional. Mas quantos formatos novos a gente não pode trazer? Mano a Mano é um exemplo. E quantas conexões novas, porque as pessoas hoje se conectam muito com o que elas se identificam, né? Exatamente. E é a verdadeira construção de comunidade, né? O Mano a Mano, ele é uma construção de comunidade. Na tua opinião, assim, quais são os principais assets para se construir uma comunidade de verdade? Acho que esse porta-voz que fala com o povo, eu acho que é o primeiro. Verdade. Se você tem essa figura que consegue se comunicar com o povo, vínculo, né? Criar o vínculo, construir essa relação, você já fez 90%. Você já fez 90%, que foi a figura do Mano Brown. Então, com quantas personalidades e pessoas totalmente diferentes, de áreas totalmente distintas, ele não conversou e cada podcast era uma aula. Então, acho que aí você cria. E ver esses formatos, né? Acho que eu não posso deixar de falar que a gente falou do Mano Brown, mas trazendo um pouco aqui para esse olhar, né? Que a gente fala de desformatar um pouco. Pô, na Meta, a gente trabalhou com Sexta Preta, que a gente fez um talk show, que teve Tereza Cristina, que teve Ludmilla. Depois, com a própria Feira Preta, a gente fez, no ano passado, uma exposição Potencializadoras, com as fotos do Wendy, da Ellen. Então, como a gente pode sair também dessa publicidade tradicional, né? E quanto que é rico. E os formatos criativos que são criados com essas personalidades que você falou, que são os líderes de comunidade, né? Isso é muito fantástico, assim. E que sai muito disso. A gente fez com o Coate, com o Djonga. Foi enlouquecedor, assim, quando a gente fez com o Orlandinho lá no Nordeste, o São João em casa. E o Djonga foi emocionante quando a gente trouxe a avó dele. E como a avó dele se destacou tanto
com ele, que depois virou uma websérie. A gente fez uma websérie só com a avó dele, só para o Guaranacoate em Minas. E foi louco quando você fala da construção da comunidade, de você se ver pertencente. O quanto que a gente via as pessoas comentando nas redes sociais. Se sentindo representadas. Nossa, pela primeira vez eu me vi representada, eu vi a minha Minas Gerais de verdade. Nossa, olha, o rap do Djonga com a cozinha da minha avó é tudo que é Minas. Então, A resposta é muito imediata, é muito imediata. Né? E as pessoas estão carentes dessa representatividade. Exato. De se ver ali, né? Quando eu tava vendo, acho que foi GNT, que eu vi uma nordestina narrando lá, na voz do GNT, é uma nordestina. Eu falei, gente, o que é isso? Eu tô aqui em São Paulo ouvindo isso. Nossa senhora, aquilo me trouxe uma coisa, né? E eu acho que esse é o poder do regionalismo, da diversidade. É a gente perceber que o Brasil, ele é gigante. E as pessoas querem se conectar. E as marcas precisam entender o poder dessa conexão. Que não dá para ser sempre as mesmas pessoas trabalhando. Exato. Eu queria te perguntar um pouco sobre os cases, né? Vocês, claro. Netflix, Havaianas, Spotify, Nubank, foram marcas que vocês já trabalharam. Você falou de Quat também é um parceiro nosso. Fico muito feliz. A gente tem muitos parceiros em comuns e eu fico muito feliz, porque essas marcas, elas buscam isso, né? Buscam essa diversidade, essa independência. E a gente tem que fazer mais coisas juntos também. Vamos. E eu queria ouvir um pouco mais dos cases de vocês, assim. Tem algum que você pode trazer pra gente? Você fala, cara, já trouxe vários, mas assim, mais um assim, que a gente pode falar. Bom, Mano a Mano eu não vou falar mais, que a gente já falou até da história dele. Um que me marcou muito nesses 3 anos da Gana foi Havaianas. O case da collab Quebrada Cria. Eu acho que foi... É esse Brasil profundo. É a gente olhar e se conectar. Então, acho que a Havaiana, ela resolveu fazer uma collab, não sei se conhecem, a Quebrada Cria. Foram 2, foi 2022, 2023. A gente está esperando a próxima que vem. Eles pegaram a primeira collab, foram 3 artistas de periferia, e chamaram a gente para fazer o lançamento dessa collab. As sandálias são lindas. Eu, por exemplo, só tenho Havaianas da collab agora Quebrada Cria, porque eu acho lindas, fantásticas, que estampam a Havaianas. E na hora que a gente parou para pensar, a gente falou, gente, como é que a gente pode conectar? Se é uma collab feita por 3 artistas de periferia, de comunidade, como é que a gente pode trazer a comunidade para dentro disso? Como é que a gente pode fazer? Foi uma campanha que foi toda voltada e revertida, inclusive, para a comunidade. Então, a gente buscou um parceiro, a Odó Social, que hoje chama Nós, que atua dentro de comunidades. A gente falou, cara, vamos levar a renda para lá. A gente não vai fazer Odó Social na Faria Lima, vamos fazer nas comunidades. Então, os muros das comunidades vão virar Odó. Putz. E os caras iam grafitar a sua arte no muro. E aquilo virou o KV, que depois viraram todas as peças para a campanha. Então, a gente reverteu. Foi um sucesso tão absurdo que virou a collab mais vendida da história de Havaianas no e-commerce. Caralho! Foi a mais vendida na história da Havaianas no e-commerce. Aí eles fizeram a segunda, que foi ano passado. Aí a gente trouxe um pouco para dizer, vamos invadir invade qualquer espaço. Aí foi o contrário, você sai da periferia e vai para as grandes cidades. Porque você tem essa potência, você pode estar no lugar que você quiser estar. E eu acho que foi um case, Havaianas é um case que eu acho maravilhoso. Tem Quat, que eu tenho o maior orgulho. Foi o primeiro cliente da Gana. Foi, na verdade, quem fundou a Gana. Sério? Foi Quat. A Gana, o coletivo Gana foi chamado para uma concorrência no final de 2020. E ganhou a concorrência de Quat. E foi aí que ela virou agência de publicidade e começou a atender Quat em janeiro de 2021. Então, é o nosso cliente que fundou a agência. A gente tem um orgulho. A gente está fazendo São João com eles agora, é muito, muito bacana. São João é com a gente também, né? Que vocês estão junto vocês estão no plano. Exato. Então, eu acho que assim, e eles têm esse olhar cultural, porque Quat, ela estava há 10 anos, né? Eles estavam há 10 anos sem fazer nada, e eles falaram, pô, eu quero relançar, mas eu quero ter o olhar. Então, vamos começar a relançar por onde? Pelo Nordeste. Pelo Nordeste. E aí começou pelo Nordeste, a gente fez o relançamento, que foi São João. Depois teve o segundo São João, plena pandemia, que a gente fez o São João em casa, com o Orlandinho, que foi um estouro.
Foi demais. Você tem ideia, aquela música do Orlandinho... Foi demais, aquilo foi demais. E pegou de um jeito que até hoje, quem escreveu a música recebe do Boa Música direitos autorais, porque ela entrou de forma orgânica. Viralizou. E aí o Coate tem um olhar também para o norte. A festa de Parintins, tem Farroupilha. Então, é um cliente que está muito conectado com o que a Gana acredita. E com os movimentos culturais. Com os movimentos, porque é isso que ele busca. E o que é importante é essa comunicação que ele fala com cada um. Você pode ter uma campanha nacional, mas que você consegue... Pô, você tem tecnologia, você tem rede social, você tem influenciadores. Você pode ter uma campanha nacional, mas que você consegue falar com cada público de cada lugar e todo mundo se sentir representado. Então, eu acho que isso, o Coate, para a gente, é um exercício constante disso. E é um cliente que é um parceiro muito conectado com a gente. Que bacana, e a gente tá junto. A gente tá junto fazendo São João, sem nem saber. Porque aí você, toda a parte de mídia... curadoria de influenciadores. Você tá na parte de curadoria e deve estar ali junto com o OpenX. Com o OpenX. E você não entrou ainda em nenhuma reunião com a gente? Não, ainda não. A gente que faz toda a parte criativa da campanha, das peças, é feito com a gente. Poxa, que bacana. Então, a gente tá ali junto. Bacana. Tati, eu queria que você deixasse um recado para as mulheres. Né? As mulheres... todos os lugares desse país, assim, que sonham em chegar e ser CEO de uma agência, né? E chegar nesse lugar que você conseguiu chegar com tanta honestidade, com tanto trabalho. Que recado você daria para essas mulheres que estão na faculdade e que falam, cara, eu quero ser a Tati? Acho que primeiro acreditar em você. Nunca deixe alguém falar o que você pode, o que você não pode. Quem sabe o que você pode, o que você não pode é você. Acho que é a primeira coisa. Humildade, sempre. Você nunca sabe de tudo, você nunca tem a razão. Saiba ouvir, saiba ter uma escuta, né, ativa, ter empatia. Acredite nos seus sonhos. Não deixe te colocar no quadradinho que acham que você pertence. Você pertence aonde você achar que você quer. Você hoje pode estar em um lugar, amanhã você pode achar que você tem que estar em outro. E ninguém tem o direito de colocar em quadrado nenhum e tá tudo bem. E não se auto-sabote, né? Eu acho que isso é... Eu falo porque eu mesmo, de vez em quando, uma das coisas, eu até falei em uma matéria, né, que é essa síndrome do impostor, de você olhar e falar, pô, mas será que eu sou capaz? Não, porque se fosse um homem aqui, eu acho que ele vai ter mais voz, vão ouvir melhor. Não interessa, você pode estar em uma mesa com só você de mulher, se você acredita, se é o que você está defendendo, coloque seu ponto de vista e não deixe de calar. Eu acho que você tem que acreditar. Sempre com muito respeito e com a educação, que está acima de tudo. Eu sou seu fã. Você é foda. Obrigado. Uma mulher foda, idem recíproco. Potente. Parabéns pelo que vocês estão fazendo. É isso. É lindo de ver e, assim, eu queria muito ter você aqui pra gente conversar. Obrigado mesmo, de coração. É recíproco. O que é você está fazendo também, parceria. Com certeza, o que você está fazendo também é fantástico. Obrigado de Trazendo o coração. nosso sotaque para isso aqui. Gente, muito obrigado. Foi muito, muito importante, muito, muito lindo, assim, de ouvir. Essa mulher que sai do financeiro de uma empresa, mas entende de cultura e transforma o olhar de um back-office e depois entra em uma agência e depois vira CEO e hoje tem um propósito gigante. Eu tenho certeza que muitas mulheres ainda vão ser movimentadas por ela, que é só o começo. Espero que vocês tenham gostado e a gente se vê no próximo episódio. Muito obrigado e até a próxima.